Aí eu lembrei de um caso que eu vi de um rapaz que ele tava com a casa dele toda destruída. E eu acredito ali que foi porque ele se divorciou. Só que acho que ele viu que ele ia perder aquela casa pra ex-mulher. Então você via que a casa parecia que estava abandonada, mas ele tava lá. E aí um rapaz usou um cimento para fazer uma laje lá tal, e sobrou o cimento, e ele foi e falou, ó, tua calçada não tá feita. Ele foi lá e jogou o cimento, fez a calçada de graça pro rapaz. E o rapaz saiu todo nervoso, reclamando, exigiu que tirasse o cimento, porque não era para ter nenhuma melhoria na casa dele, que ele ia habitar, que ele estava usando, né? Então, quando você falou dessa questão da gente se melhorar e o obsessor se melhorar junto, eu já lembrei desse caso e lembrei da historinha que você contou, porque muitas vezes a gente não quer, a gente às vezes até se prejudica não querendo a melhoria. Para não beneficiar o próximo. Porque se eu ganho 10, ele ganha 20, já estou no prejuízo. Segundo a minha visão, de novo, imediatista e materialista. Isso. Porque lembra, a gente não pode olhar para a vida só por esse prisma. São pontos de vista diferentes. E essa história que você falou, eu até lembro. E tá lá exatamente que essa questão também que eu ia falar a respeito do ponto de vista. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 2 mesmo, Meu Reino Não é Deste Mundo, tem o item 5, que o Espírito de Verdade traz alguns esclarecimentos para nós, e o título desse item é O Ponto de Vista. Em que, assim, de uma forma geral, tudo na vida oferece sempre vários pontos de vista. O ângulo de visão, eu vou escolher em qual eu vou me posicionar. Então, eu costumo dar alguns exemplos. Um quadro que estiver exposto numa galeria. Se eu olhar esse quadro de frente, eu vejo por um ângulo. Se eu me posicionar do lado direito ou do lado esquerdo da galeria, eu vou ver por outro ângulo. Então, existem ângulos de vistas de um objeto diferentes. Né? Eu não vou enxergar do mesmo jeito. Tem até, às vezes, aquelas mensagens que a gente recebe. Eu recebi uma que é um peixinho que ele está se olhando no espelho e ele é bem fininho e pequenininho. Mas aí, quando você olha de lado, ele é enorme, mas, na verdade, ele é fininho. Então, ele tem um ângulo de visão dele, mas, na verdade, ele é muito além daquilo. Né? E a gente tem isso. Até dentro da própria doutrina, a gente tem a história da casa que é pintada metade de vermelho, metade de amarelo. Né? Se você olha por um lado da casa, você fala, não, essa casa é vermelha. A pessoa que está posicionando, não, essa casa é amarela, e dependendo vai dar briga, mas na verdade a casa é amarela e vermelha. Mas se você acha que só o seu vermelho é absoluto e eu achar que o meu amarelo é absoluto, a gente vai ter um conflito. É ponto de vista, né? Eu vi um meme assim, que era o número 9, né? E tá eu e você aqui. Fala, não, é 9. Aí você, não, é 6. Depende de onde você se posicionou para enxergar. E eu falo, isso vale também para circunstâncias. Coisas que aconteceram muitos anos atrás, quando éramos mais jovens e causaram aborrecimentos na gente. Naquele momento em que você estava, com aquela tua idade, com aquele teu acervo de experiências, você olhou para aquilo e achou extremamente prejudicial. Hoje, passados 20 anos, 2 décadas depois, você olha e fala assim, ainda bem que foi assim, só que hoje você tem mais maturidade, você está num outro ponto de vista da tua própria jornada, né? E aí, esse ponto de vista que trata lá nesse item 5 do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala exatamente sobre isso. Da história do bom, assim, para mim elucida a parte do bom ânimo, porque é isso, né? Que recurso a gente tem dentro da doutrina para conseguir manter o mais tempo possível abastecido esse nosso bom ânimo, né? O ponto de vista pelo qual você vive a sua vida, pelo qual você enxerga. Porque nenhum de nós jamais se posiciona num ponto de vista em algo que não acredita. Você concorda comigo? A gente não vai se posicionar, não importa a idade, não importa a crença. Nenhum ser humano se posiciona por um ponto de vista daquilo que não acredita. Nós já sabemos que somos imortais. Né? Nós já sabemos que estamos aqui numa experiência, pelo menos é o que já tem muita coisa até comprovada a respeito disso, né? E já sabemos também dessa possibilidade de comunicação entre 2 dimensões. Simples, se nós buscarmos aqui no Brasil todas as obras que Chico escreveu, um cara que não tinha nenhuma formação, né? Educacional, ele não era graduado em nada, pelo contrário, ele só fez ali o que a gente chamava antigamente de primário e male-male, né? Não tinha conhecimento de medicina, não tinha conhecimento de astronomia, não tinha conhecimento de engenharia, nada. E você pega todas as obras que ele psicografou, aí trazendo só para nossa visão material, escreveu, como é que alguém que não tem
essa capacidade intelectual e nem esse conhecimento, que nem estudou sobre isso, pode falar a respeito dessas coisas. Aí você fala, gente, e aí você vê que muitas obras que ele escreveu, claro que não escreveu, ele psicografou, porque eram ditados por Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, né, e por aí vai. Depois vão tendo as confirmações, a própria ciência mesmo, né, principalmente na área da medicina, vai comprovando várias coisas que foram ditas lá atrás, por um cara que não tinha capacidade acadêmica para isso. Né? Aí você fala, tá, se não foi ele, quem foi? Alguém que veio de lá, né, fez essa comunicação de lá para cá. Ah, e qual é a finalidade dessa comunicação? Nos apresentar a seta do caminho, nos esclarecer de coisas que a gente ainda não sabe aqui. Facilitar muitas vezes até descobertas da própria medicina. Facilitar a forma como um médico atende um paciente no seu consultório, muito além do que só o problema físico, mas esse ser de forma integral, que hoje já tem lá, né, até dentro do Código Internacional de Doenças, a gente já tem a obsessão, por exemplo, né, catalogado dentro do CID. Então, assim, você vê que isso tudo lá atrás não existia. E aí essa possibilidade dessa comunicação, esse intercâmbio entre duas dimensões, o que a gente chama de mundo visível e mundo invisível, né? E essa continuação da vida que também tem como se ter a possibilidade através disso, porque se alguém que está do lado de lá falando para alguém do lado de cá, alguém que já esteve aqui também. Então, continuou, depois que o corpo material foi para o túmulo, continuou. Isso é uma questão até de lógica, se você parar para pensar. Né? Então, é sobre tudo isso. E aí, esse bom ânimo, eu acho que também fala sobre isso. Por qual ponto de vista você, de fato, enxerga a sua vida. Né? Porque eles dizem lá para nós que, pelo simples fato da dúvida, o homem, pelo pensamento, torna a ter todo o seu comportamento e escolha voltado exclusivamente para a sua experiência material. Então, presta atenção. Pela simples dúvida, o homem torna. Porque lembra que a gente tem a percepção, o chamado sexto sentido, pode ser o nome que for. Mediunidade, sexto sentido. Na realidade, o processo é único, né? Que é nomeado de acordo com o conhecimento de cada um e tudo bem. Mas, pelo simples dúvida, o homem torna a levar o seu pensamento. Tudo que se materializa e existe, primeiro, passou pelo processo da mente, da criação mental, do pensamento. Né? Eu até tenho uma palestra que falou sobre isso, que o tema da palestra é a força criadora do pensamento. Então, veja bem, pela simples dúvida, o homem torna a levar o seu pensamento somente para a vida material. Então, ele passa a ter comportamentos, reações e escolhas só nesse âmbito limitado, que vai do berço ao túmulo. Não vai ter nada, não teve nada antes, não teve nada depois. Então, eu tenho que resolver tudo enquanto eu estou por aqui. Então, o que tem valor é só o que está por aqui. Então, eu vou usufruir e me deleitar de tudo da melhor forma possível, enquanto eu estou por aqui. Então, tudo passa a ser muito mais intenso. E mais, no mesmo tempo em que passa a ser mais intenso emocionalmente, é mais restrito em perspectiva. Quando eu não tenho perspectiva de algo, eu tenho ânimo. Eu fico fazendo algo que eu sei que não vai ter nenhum resultado? Não. Eu entro em quê? Em desânimo, eu me desestimulo. Em pleno auge da transição planetária, nós temos milhões e milhões de pessoas vivendo na sociedade pelo ponto de vista simplesmente material. E quando eu falo material, gente, não é de aquisição de bens, porque tá tudo certo. A gente quer viajar, a gente quer andar num bom carro, a gente quer ter ar-condicionado nesse calor terrível que tem feito, tá? A gente quer ter uma boa assistência de saúde quando adoece, porque tem que ter. Não é disso que eu estou falando. Interessante. Estou falando de outras coisas. Sim, porque quando Allan Kardec pergunta como que o espiritismo pode auxiliar no progresso, a resposta dos benfeitores é destruindo o materialismo. Sim. Então é nesse sentido do materialismo, da crença. Não é destruindo a matéria, Isso. É o materialismo, são coisas diferentes. Materialismo é uma forma de pensar, um ângulo de visão da vida. A gente não está falando que, não, peraí, quebra tudo quanto é carro, tudo quanto é casa, acaba com... Não se fala de destruir a matéria, se fala de destruir o materialismo, que é quando o meu conceito de vida é tudo só dentro do campo físico. O campo físico, como eles mesmos dizem nesse item, é algo relativo. É algo provisório. Eles falam assim, quando a gente encara a vida pelo ponto de vista espiritual, a gente então passa a perceber que somos como turistas num país ingrato. É essa expressão que eles utilizam. Isso é maravilhoso, né? E aí eles falam, tudo passa a ter uma importância relativa. Porque senão a gente não dá importância relativa. A gente, como eles dizem também lá,
o homem, quando ele tem uma visão estritamente materialista, ele dá tudo pelo presente, como uma criança que não vê além do seu brinquedo. Você já viu uma criança que é alheia ao mundo brincando com seu brinquedo na sala de casa? O mundo pode estar explodindo. Para ela, é aquilo. Vem comer. Não, eu tô brincando. Tá na hora de dormir. Não, eu tô brincando. Então, você entende? O foco tá todo ali. De novo, ânimo, estado de presença do teu espírito. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.